Podcast Eliel Santana, dessa semana, traz para você uma história de superação, uma história que é uma lição de vida. O nosso podcast ele tem, por princípio, acima de tudo, contar grandes histórias. E nessa contar grandes histórias, às vezes a gente traz aqui um tema filosófico, um tema sociológico, um tema científico, muitas vezes um tema psicológico, um tema político, um tema antropológico, um tema do esporte, um tema de várias questões, mas sobretudo que tem uma reflexão importante e uma reflexão que vai contribuir para aqueles que estão nos assistindo. O convidado de hoje, ele já participou de outros podcasts, ele tem uma história de vida muito longa, a cidade de Teresina conhece, mas ele vai conversar com a gente hoje como se ele estivesse gravando tudo pela primeira vez, né? Contar a sua história como se estivesse sendo entrevistado pela primeira vez. Eu já o conheço de longa data pela contribuição na área da educação, né? Lembrando aqui do meu amigo Luciano Mourão, nas revisões que o Luciano comanda em Teresina e que eu participei como professor de filosofia e de sociologia, muitas vezes a gente encontrava o Clovinho, como ele é carinhosamente conhecido, lá contribuindo com essas revisões, lá nas revisões solidárias do amigo Luciano Mourão. Um abraço para o Luciano Mourão. E a gente vai ali naquele momento, as revisões com os estudantes, fazendo nos bastidores ali nossas amizades, conhecendo as pessoas. Mas, além daquele momento, cada um tem a sua vida, cada um segue o seu destino. E o Clovinho sempre estava ali muito feliz, muito alegre, mas ele sempre relatou, né, alguma dificuldade de autodefinição, de uma indisposição com uma identidade, que era ter ali uma obesidade. Ter uma obesidade, ou seja, pesava mais de 200 quilos, né? E ele tinha uma dificuldade com a sua saúde, tinha uma dificuldade com a sua autoestima, tinha algumas questões que ele vai conversar com a gente sobre isso. E hoje ele superou tudo isso, deu uma volta por cima na sua vida e é um grande exemplo para muita gente que tem essa dificuldade, que precisa ressignificar a sua existência. Clóvis Manuel Freitas Lira, hoje com 48 anos, administrador, pós-graduando em Big Data, funcionário do Instituto Santo Agostinho, né, uma das grandes faculdades de Teresina, Universidade de Teresina, membro do grupo de relacionamento da Universidade de Santo Agostinho desde 2004, né, e é um dos baluartes da Universidade de Santo Agostinho. Clóvis Manuel Freitas Lira. Quem é Clóvis Manuel Freitas Lira? Bom, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Nós estamos, nesse momento, vindo aqui para estar falando sobre uma história de superação, uma história onde, apresentar, meu nome é Clóvis Manuel Freitas Lira, Tágera e Melo, que eu casei com minha esposa e o nome dela foi o meu nome, e 2 nomes da minha família foi pro nome dela. Ambos? A gente fez, porque em 2010 uma pessoa muito próxima me casou e eu disse, eu não sei quando e nem com quem, mas quando eu for casar, eu vou botar o nome, porque eu descobri naquela época que eu estudava direito que podia botar o nome. Acho que foi a partir de 2010. E eu nem sabia quem ia ser a minha esposa, mas eu digo, se um dia eu casar, eu vou botar o nome. E eu fiz, não pensei em outra coisa. Quando que nós casamos no dia 10 de julho de 2020. Então, só corrigindo, hoje é Clóvis Manuel Freitas Lira, Tágera e Melo. Eu agradeço muito a família Tágera por ter me dado de presente essa pessoa maravilhosa que é a minha esposa Viviane, que a gente se conheceu, ela curtiu minhas fotos, acho que ela deve ter visto que eu estava menos pesado, né? E aí curtiu minhas fotos, ela já tinha se separado. E aí eu percebi, e aí comecei a conversar com ela e nós não nos separamos mais até hoje, né? Estamos casados há 6 anos e meio. Não, 6 anos e meio não, a gente está casado desde 2020, então vai fazer 6 anos agora em 2026. É porque ela apareceu na minha vida, a primeira vez que eu vi ela curtindo minha foto foi no dia 14 de outubro de 2019, entendeu?
E a gente começou a namorar logo depois, só que a gente foi casar no outro ano, Porque em 2020. você já contemplou a história desde a primeira da curtida Mas já. parecia que eu estava preparado, igual um caçador na mata, esperando a oportunidade há 40 anos. E eu costumo até brincar com ela, digo, meu amor, eu vi o Virgem de 40 anos, eu ganhei de Hollywood, eu sou o Virgem de 41 anos. Porque, na verdade, como eu vi o que era, a seriedade que era o casamento, desde criança eu sempre acompanhei, né? E eu via que não, para mim tem um nível de compromisso desse só quando eu realmente tiver por inteiro preparado. E não consegui me preparar na juventude de 20 anos, somente quando eu consegui evoluir de verdade, porque a mudança ela é uma decisão. Porém, a grande lucro, o grande benefício que você tem com essa mudança, a cirurgia, é você evoluir com a mente. Porque muita gente, eu mesmo pensava que eu não conseguia arrumar uma namorada, tudo por causa da gordura, mas não, é porque a minha mente fazia eu diminuir minha autoestima. Quando eu enfrentei isso... Clóvis Manuel, essa sua relação consigo mesmo, do qual você tinha essa fragilidade, essa vulnerabilidade com a sua autoestima, ela se dava a partir dessa sua questão, né, com o seu peso, mas isso lhe acompanha desde ali da adolescência. Rapaz, retrata um pouco isso pra gente. Começou, foram fases, né? Na verdade, a gente é uma pessoa a cada 10 quilos. Então, como eu perdi 130 quilos, eu fui 13 pessoas. Eu digo que é desde uma pessoa que pesa 100 quilos, ela tem uma programação no shopping, pra você entender o que eu tô querendo dizer. Uma pessoa com 150 quilos, ela tem outra programação. A pessoa com 80, ela tem outra programação. A com 90 é outra, porque é. Ah, você tá forçando. Não tem. Eu fui. Até a roupa que você usa. Com certo peso você usa mais bermuda, com certo peso você usa mais calça. Você vai deixando as coisas relaxando por conta da dificuldade de se vestir. Para você ter ideia, eu com 200 no máximo do meu peso, quando eu botava o pé para botar a meia, muita gente pergunta, como é que tu bota a meia? Aí eu tinha uma tática, eu botava o pé na cama e alcançava. Por quê? Porque você pode, quando você é só, você pode pesar o que for, de pouco ou de muito, mas você tem que se virar, você tem que ser uma pessoa autônoma. Então a obesidade me fez procurar ser mais autônomo para não dar trabalho a ninguém. Que eu já tinha preocupação como é que eu ia ser no futuro. Para vocês terem ideia, a bariátrica, ela aconteceu na minha vida 10 anos depois de eu tentar. Eu passava o ano tentando, não conseguia ficar no peso. Aí o médico dizia, não te opero. Aí passava mais um período tentando, porque você tem que perder. Eu, no caso, perdi 28 quilos antes de entrar na sala de cirurgia. Clóvis, você vê como é grave, é crônico o problema. Mas antes de chegar nesse momento da decisão de fazer a cirurgia bariátrica, já que você falou de fases, eu quero que a gente possa fazer uma entrevista onde a gente possa ir etapa por etapa. Tá bom. Você tem 48 anos hoje, correto? Certo. Tente relatar para mim. Unidade, cronologicamente. Cronologicamente. Quem é o Clóvis aí dos 10 aos 15 anos de idade? Você consegue recordar bem assim dessa fase da sua vida? O Clóvis de 0 a 5 anos foi um menino que sempre foi muito ativo. Um garoto pode-se dizer, já imperativo. Com 3, 4 anos de idade eu já era imperativo. Minha mãe disse que eu comecei a caminhar com 9 meses. Então já mostrava minha curiosidade pela vida, né? Vontade de conhecer o mundo. Tenho muita vontade de viver, senão não tinha conseguido passar por tanta provação. E aí, mas sempre que eu me lembro é que eu sempre fui muito ativo e sempre comia muito. Fome, meu amigo. O homem tem fome. Até hoje eu tenho fome. Só que qual é a diferença? Hoje eu como uma comida, por exemplo, meu almoço hoje foi carne e batata doce. O bariátrico tem esse privilégio, ele tem um estômago pequeno. Então tu come ali, e aí às vezes eu como até de 2 vezes, porque você come, aí ele enche, é tipo um cano. Aí depois ele desce. Aí a fome vem de novo, aí tu tem que comer de novo sem fome. Mas você tem que comer, porque senão depois você tá comendo um biscoito
fora do horário, fora do dia. Porque eu como biscoito recheado, mas é no sábado, é no domingo. Mas essa criança, Comia demais. esse menino de 10 anos, tudo. ou seja, naquele momento lá não existia obesidade. Começou a partir de 10 anos. 10 anos. 10 anos começou a ficar gordinho. Já tinha um estilo de vida que já era propício. Mas, na verdade, tudo foi acontecendo, Tudo né? foi acontecendo. Eu acho que o corpo foi segurando, porque o nosso corpo ele tenta segurar para você não alterar muito, né? Tanto para perder como para ganhar, ele faz esse processo. Mas foi acontecendo. Aí quando Nessa fase mais adolescente. adolescente, pô, eu conhecia todos os 14, fruta, 15, 16 anos, ou seja. tudo. Não, aí calma que vamos chegar no 15, que o 15 teve um divisor de águas, que foi quando entrou o álcool. Começou quantos anos? Com 15 anos. 15 anos de idade? O álcool, todos nós temos problemas, né, na nossa vida, cada um lida com eles como consegue. E o álcool apareceu como uma opção para aliviar dores que eu tinha na adolescência, como de ir para Expoap, chamar a menina para dançar e a menina, sai daqui, tu é gordo. Então, quem sente não esquece, quem apanha não esquece. E aí eu fiquei, não, tudo bem, sim. É assim. Aí no caminho apareceu tudo, mas muita ilusão, porque você só vive o real quando você resolve o seu problema interno. Quando você consegue parar para se observar, para ver o batimento do seu coração, a sua respiração, olhar para si, aí você vê que está quebrado, aí você vai se reconstruindo. Então, assim, de acordo, o álcool aparece o álcool aparece para o Clóvis numa junção de uma autoestima baixa por conta de um peso elevado, no momento da adolescência, no momento que você começa ali a buscar uma certa afirmação da idade, em busca de relacionamento. Tudo, posicionamento social, tudo foi difícil. Aliás, não houve. O que houve foi uma convivência com meus amigos, porque o que acontecia? A gente ia tomar uma cerveja, comia churrasco, pronto, aí todo mundo ia pra boate, aí os que eram mais magros, mais bem aparentados, arrumava namorada, pegava e eu ficava lá na luta, dançando, aí tinha hora que eu caía na real. Eu digo, acabou aqui pra mim. Aí eu ia pra casa. Ia pra casa. Aí com o tempo você passa a nem sair mais, você só fica só no restaurante. Você desiste. Você fica só no restaurante. Porque você não consegue ficar em casa, porque você não consegue lidar com si próprio. Você não consegue ficar olhando pro teto. Você tem que sair, tá entendendo? Porque a dor grita. Esse momento, então, da desistência, eu não vou mais para essa Expoap. Como boate, como festa, tudo. Eu não vou mais para essa boate. Tudo. Ficava bebendo. Você ficava fazendo o quê? Bebendo, tirar gosto, até não aguentar mais ir embora. Ia pro posto de gasolina, cara, ia pro restaurante. Velho clichê que muitos vivem e quem não chega a um ponto que diz, eu tô cansado de carregar isso aqui. Eu vou me livrar disso. Aí você tem que voltar à sua relação espiritual com Jesus Cristo. Não é de ser impressionado, não. É entender que a oração é uma grande meditação. Que se você acha que vai para algum lugar por conta de uma infraestrutura, imagine o tamanho das infraestruturas que não são as igrejas pelo mundo todo. O que é mais bonito do que uma igreja com ouro, com tudo? O que é mais bonito do que uma montanha? Eu conheci uma montanha na Argentina, que meu Deus, o que é isso? Minha espiritualidade. Era como se eu estivesse vendo Deus dizendo assim, olha aí, ó. Tu passou tanto tempo perdendo. Mas isso aí você tá relatando essa montanha, mas isso é agora, né? Depois desse processo. Pronto, ano passado. Só pra gente não queimar etapas, nós estamos aqui com o Clóvis com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Esse Clóvis que desistiu de ir pra Expoap, que ficou no restaurante. Porém, eu sempre trabalhei. Com 15 anos eu tava trabalhando num bar. Assim, pra quem tá nos assistindo, eu não era amigo do Clóvis, mas eu sempre lhe vi na sociedade. Isso. E se tem uma coisa que eu sempre lhe vi, fui trabalhando. Foi. Então, assim, socialmente, o Elielson aqui conheceu o Clóvis trabalhando e eu não vi o Clóvis fazendo outra coisa na vida que não fosse trabalhando. Então, assim, se tem uma coisa que eu posso testemunhar de você,
é um Clóvis trabalhador. A devoção pela A devoção pelo trabalho. Então, parabéns a você. É amor. Ou seja, se tem uma coisa que eu vejo é o Clóvis trabalhando, se tem uma coisa que eu relaciono é o Clóvis a Santo Agostinho, essa relação histórica do Clóvis ao trabalho e a Santo Agostinho. Então, assim, para o Clóvis, talvez, você possa aqui estar falando, poxa, eu passei por isso, eu tive essa dificuldade, eu era obeso. Eu, Elielson, não vou lembrar do padrão obeso, eu não vou lembrar do Clóvis bebendo, eu lembro do Clóvis trabalhando, eu lembro do Clóvis nas revisões, porque assim, eu tenho 24 anos de professor, então você tem 48. 48 menos 24, você tinha 24, então basicamente eu tenho 24 anos que eu lhe vejo, que eu lhe conheço. Para você ver o que é a configuração na cabeça das pessoas, porque talvez você falando, alguém vai dizer assim, poxa, então a história do Clóvis ela só pode ser medida a partir do momento em que é ele num bar, bebendo, comendo, obeso. Aí eu digo, talvez no momento íntimo, no momento de dor, mas se perguntasse para mim, eu disse, rapaz, ele é um cidadão que trabalha muito, apoia as revisões de pré-vestibular, apoia os estudantes, está correndo atrás para que a gente possa dar uma aula e muita gente poder assistir uma aula. Para você ver o que é que cada um pode definir. Porque às vezes faltava alguém para também reconhecer e dizer isso para você. Na verdade, eu olhar para mim, né? Eu não posso esperar por ninguém me reconhecer para eu seguir avante o meu sonho de vida. Todos nós temos um projeto de vida. Então eu sou muito feliz de conseguir trabalhar numa instituição. Entrei lá em 99, então é uma relação de amor. As pessoas que estão lá são as pessoas que eu admiro. Hoje quem faz a gestão são meus primos, que são altamente... 27 anos atrás. São altamente qualificados. Eu sigo os passos deles, é uma alegria. Você tinha 21 anos. Foi quando eu voltei do Rio de Janeiro. Eu voltei do Rio de Janeiro, que eu fui fazer direito lá, na Gama Filho. Aí eu voltei, e aí eu fui fazer cobrança de cheque por um amigo meu, Martin, do Frango Leste. Fui fazer cobrança para ele. Empolgado, advogado, né, e tal, e tudo. Digo, mano, me deu aqui, aí me deu o cheque, aí eu saí cobrando a pé. Porque eu tinha voltado do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro teve uma grande mudança nessa questão da obesidade. Eu fui morar lá, eu tinha 150 quilos. Com 2 meses lá, eu tinha perdido 10 quilos, eu não sabia onde. Por quê? Por quê? Porque o Rio de Janeiro, por si só, é uma cidade totalmente diferente da gente, nessa questão de se cuidar, porque ela é de praia. Então todo mundo ia para aula de manhã na Gama Filho e de tarde a gente se encontrava os piauienses para jogar bola no apartamento do amigo nosso que tinha lá, do Ricardo, do Stefano. E a gente ficava lá jogando bola até de noite. Voltava, eu estava lá morando com um amigo meu, Fábio Martins. Fábio Martins, que era um atletazão forte de academia e tudo mais, e ele me dava altos toques. Então, aquele meio, com aquelas pessoas que a gente morava lá, no apartamento que eu morava com ele, em Ipanema, foi uma grande sorte, né? Quem tem amigo tem tudo. E aí eu comecei a sentir, não por alguém dizendo, ei, para de comer menos, não, o que era ofertado. Tá entendendo? Comecei a aparecer batata doce, começou a aparecer, eu vendo eles comendo legumes, que eu era acostumado a comer comida de caldo aqui. Então quando eu fui para lá, primeiro não tinha comida de caldo. Quando eu cheguei lá, era tudo Teflon. Foi quando eu conheci a frigideira Teflon. Eu via, botava o frango, não botava margarina. De que isso, cara? É margarina. Isso, não, o próprio. Então, foi uma outra cidade. Então, só em conviver com outra cultura, eu perdi 12, 10 quilos. E comecei lá a fazer e voltei para cá, para Teresina. E meus amigos estavam começando a andar de bicicleta. Aí eu comprei uma bicicleta e comecei a andar com eles. Eu sempre era o gordo da turma. Só que eu nunca desisti e eu sempre fui muito de ambiente. Trabalho é um ambiente leve, todo mundo apoiando o outro, entendeu? O ambiente faz a gente se tornar uma máquina. Então, quando eu vi, eu perdi 60 quilos em 3 anos andando de bicicleta. Você acredita? Só andando de bicicleta. Clóvis, entre os 20 e os 30 anos, você trabalha, você está enturmado com muita gente de faculdade, de universidade, campanha política. Então, assim, de alguma forma, a sua cabeça está muito ocupada. Mas o amor sempre querendo. Você tem muitas obrigações.
Mas sempre querendo amar. E você tem, por um outro lado, toda essa vida também. O trabalho, na verdade, sempre foi uma maneira de tampar esse vazio. Esse vazio. Né? Hoje eu vivo o meu trabalho com muito mais equilíbrio. Hoje eu estudo, eu consigo, achei o meu método de ensino, meu método de estudo. Eu sei que eu, pela minha dificuldade nessa questão de leitura, não sei se é hiperatividade ou TDAH, alguma coisa, mas eu tenho que, para memorizar isso aqui, eu tenho que ler 3, 4 vezes. Então, se tu lê uma vez e memoriza, eu não. Eu tenho uma dificuldade, entendeu? Que, por não saber disso, eu me sentia envergonhado na sala de aula. Porque, no caso do direito, quando você está no 4º período, você faz uma pergunta que do segundo, a turma manga de você. Pô, isso é coisa de 2º período, você está falando aqui no 4º, tá entendendo? Então, essas coisas foram me fechando. Mas na Santo Agostinho eu podia dar o meu melhor, podia... Eu chegava nas escolas, as pessoas gostavam do que eu falava. Aí eu ficava muito triste, porque as crianças, né? Que a criança é um ser muito puro. E aí todo mundo mangava, tirava onda, jogava pilera, baleia, gordão, tudo. Então, essas coisas é para quem sofre. Mas isso lhe magoou? Isso fez você parar? Ora, uma vez, não é parar, mas eu chegava assim, chegava um menino gritando muito, gordão, gordão, baleia. Aí tinha assim uma mãe do lado dele, eu digo, educado, né, seu filho? Muito educado ele, né? Eu tentava ser sutil, porque eu não posso ser violento. Tá entendendo? Eu não posso ser violento. Então, eu era sutil, ao máximo que eu podia. E aí, voltei, pedalei, perdi os 3 anos, aí fiquei 6 anos. Quando eu perguntei assim, magoou, claro que vai magoar. Eu pergunto no sentido assim, que você trabalha muito, você está ali trabalhando com o público, ou seja, você não desiste do seu trabalho. Você não sai dessa labuta, desse bater de frente com as pessoas. Mas o trabalho é uma coisa, a vida pessoal é outra. Olha, eu era tão baixa autoestima de vida pessoal que teve um dia que eu fui para Semana Santa na fazenda do meu pai. Rapaz, aquilo ali eu nunca vou esquecer. Eu dizia pro meu primo, tava eu e o João, um primo meu, a fazenda do pai dele era do lado, a gente ia, vamos lá pro forró do Pedro Márcio, que era na Semana Santa. Toda Semana Santa tem um forró, né? Sábado, aleluia, tudo. Cara, eu fui pro forró do Pedro Márcio. Lá era um salão de reboco, casa de reboco. O salão, pois lá, a menina não quis dançar comigo. Rapaz, quando eu digo, não, fora aqui é demais. Aí eu peguei e fui pra casa caminhando. De tão mal que eu fiquei. Porque teve uma vez que eu peguei um fora e fui beber 1 litro de 88, saí carregado numa belina. Não vi vantagem, porque a ressaca é muito grande, meu amigo, muito grande. E aí, da outra vez eu só fui pra casa, porque você tem uma hora que a dor te faz amadurecer, porque é uma hora que você entende. Não, aqui não há o que eu fazer. E aí eu dizia, se eu só quero a bonita, eu tenho que ficar magro e tenho que lutar. E aí eu comecei a ver a bariátrica, eu fiquei 10 anos tentando fazer a bariátrica. Eu tinha raiva que as pessoas chegavam para mim e diziam, tu tem medo de fazer a bariátrica? Eu digo, cara, se eu não tive medo de pesar 215 quilos, cara, tu acha que eu vou ter medo de fazer uma cirurgia? Tá entendendo? Então... Clóvis, pelas suas palavras, fica claro que toda essa questão que você levanta, ela está sobretudo na dificuldade de se relacionar, na dificuldade de encontrar ali um amor que fosse correspondido. Foi, tanto é que quando aconteceu, tudo parecia que estava, as portas foram abertas da fortaleza maravilhosa, do belo da vida. É um negócio que eu não tenho como te explicar. A maravilha que está sendo saber que a riqueza não é o dinheiro. A riqueza é você ter uma pessoa que você seja testemunha da sua vida e esteja com você, independente do que aconteça. É a pessoa saber que a pessoa quer você, não porque você nasceu com ela, mas porque ela te escolheu. Então isso... E eu saber quem ela é, entendeu? A pessoa que ela é. Mulher que é psicóloga, 200 atendimentos por mês. Então só tenho a agradecer, né? Todo dia eu agradeço a ela. Temos nossos problemas, temos como todo casal. Mas a gente sabe que quando o nosso amor que nos fortalece.
Essa busca pelo amor, ela é um alicerce pra você. Foi a vida toda. Foi a vida toda. Porque eu recebi muito amor da minha mãe. Meu pai me mostrou a vida, meu pai me mostrou a realidade. E me ensinou a eu estar empregado com 15 anos de idade. Entrei no Menor Aprendiz em 95. Em 95. E foi hoje, eu digo, como dizia meu professor de Direito lá na UESP, Renato Araribóia de Brito Bacelar. Graças a Deus que eu tive a dificuldade. Eu nunca pensei que eu pudesse dizer essa frase, superando tudo que eu tinha que superar, no dia que eu vi ele falando essa frase, lá na UESP. Porque tem homens que a gente admira pelo olhar. E o doutor Renato era um homem seríssimo. Então, são palavras que a gente não esquece. Qual foi o momento que o Clóvis disse, eu preciso agora dar essa parada na bebida, na comida, e eu preciso começar a encaminhar aqui a coragem de fazer uma bariátrica e dar uma mudada radical na minha vida? Foi mais ou menos, foi em outubro de 2018. Tive um problema no meu carro. E aí eu fiquei um tempo refletindo sobre estar sem carro e estar sem o carro por um problema que eu causei, entendeu? Então eu digo, tá bom, eu não aguento mais não. Eu vou até vender esse carro, vou vender tudo, eu vou me cuidar. Eu vou vender esse carro e vou ficar no spa até eu emagrecer e ficar apto para ser operado. Foi a minha atitude mais desesperadora, né? Porém, eu fui no meu médico, doutor Gustavo Santos. Cara, que cidadão. Porque você tem que ser um profissional técnico, mas tão quanto importante é a técnica, é a questão do tato, da habilidade humana, entendeu? Dos valores do profissional. Então, o profissional que tem empatia, que tem a capacidade de se conectar contigo, pelo olho, pela alma. Rapaz, o doutor Gustavo Santos, quando eu conversei com ele poucas vezes, primeiro ele me recebeu na casa dele. E aí ele foi tirando as camadas de medo. E aí a gente conseguiu fazer um procedimento que ele renovava a minha cirurgia, meu pré-operatório todo dia, e nós renovamos 28 vezes e nós conseguimos que eu perdesse praticamente 1 quilo por dia. Entrei na cirurgia, fiz a cirurgia, saí muito bem dela. Começou a nova vida, uma alegria muito grande. Porém, uma nova vida e novos problemas. Porque, primeira coisa, eu comecei a perder toda a minha roupa, né? Então, tinha que comprar roupa nova, tudo. É um prazer bom? É, mas a vida muda e a vida continua. O salário não aumentou, tá entendendo? Então, você tem que se adaptar à mudança de ter que comprar um guarda-roupa novo com as mesmas condições que você tem. Então, você tem que ser muito habilidoso para poder você conseguir fazer isso. Então, eu fui fazendo aos poucos, tive muito apoio, muita ajuda, e aí fui seguindo os passos. E voltei a beber, porque eu fiquei 6 meses comendo pouco e sem beber. E aí, quando você faz a bariátrica, que você volta, que você já passou aqueles 90 dias, que você já está embalado, perdendo, fazendo atividade física, mas você está no gás, acelerado. Aí o que acontece? Começa a vir a vontade de beber, de sair, de tudo. E aí eu disse, meu Deus do céu, voltar a beber de novo não vai dar certo, eu vou engordar tudo de novo. Porque uma pessoa fez paralela à minha época, e a pessoa fez o mesmo procedimento que eu, sleeve, e ela só perdeu 30 quilos e engordou 40. Tipo assim, a gente nem viu a pessoa magra direito, porque não mudou nada. Tá entendendo? A pessoa bota... Eu mesmo, durante... Não da forma como esse colega fez a bariátrica. Ele tipo colocou o rei na barriga, que é só fazer a cirurgia e resolver, entendeu? E não é assim. E o que você mudou para dar certo? Eu mudei para dar certo, primeiramente minha cabeça, porque eu passei a ter uma convivência próxima com a psicoterapia, através do psicólogo e do psiquiatra. Tive vários psiquiatras, atualmente estou com o doutor Alain, muito bom, um cara que me trouxe clareza, detectou outras questões minhas e me remodelou os medicamentos. E hoje em dia eu estou muito tranquilo, com bastante clareza, né? Fazendo tudo
com o planejamento que eu sempre quis e levando a vida que eu quero, sempre tentando evoluir. O filósofo Sócrates dizia que nós precisamos conhecer a si mesmo. Você conhece a ti mesmo? Eu tento, inclusive nesses 6 anos, eu tenho conseguido estudar muito. Então eu tenho lido pessoas como Lev Tolstói, Dostoiévski, que eram pessoas que tinham uma certa revolta contra o social, né? As dificuldades e tudo. Então eles viviam sempre manifestando através de suas obras coisas de autoconhecimento, até com as memórias de Marco Aurélio também. Estoicismo. O estoicismo tem me ajudado muito, porque você tem que lidar com essa coisa que grita dentro de você, e que você tem que conter e não pode deixar transparecer. Então isso é um aprendizado que é como você pegar um transatlântico e virar para cá. E não é fácil, você tem que mexer várias coisas para ir ajustando, para ir fazendo, e cai da bicicleta, levanta, cai de novo. Tá entendendo? Sempre seguindo o princípio que me fez chegar até aqui, que é não desistir. Não existe essa questão de desistir. O Clóvis, ele teve que se submeter a uma cirurgia bariátrica, que quer queira ou quer não, é uma intervenção que tem uma invasão muito grande do corpo, altera completamente todo o funcionamento fisiológico, e aí você vai ter que buscar na psicologia, na terapia, na psiquiatria, Na endocrinologia, você vai ter que buscar um suporte muito grande nas ciências médicas de uma forma geral. Tem que buscar questões psicológicas, aliás, filosóficas, sociológicas, literárias, para ter um suporte, né, de repertório sociocultural para você poder realmente buscar um sentido para a vida. Exato, porque a gente entra numa crise existencial, né? Isso. E assim, tem que estudar um bocado, tem que estudar muito. Ou seja, não é só a ciência, não é só ali o suporte, né, da terapia que vai por si só, você vai ter que fazer por si mesmo. Não é só os profissionais que estão lhe cercando, não. Não, e eu me reaproximei. Jovem, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu me dei por consciência, eu já sabia rezar Pai Nosso e Ave Maria. Então, o amor que minha mãe me deu já veio com a religião. Tá entendendo? Então, isso eu já fui trabalhando. Então, eu sempre fui próximo de Deus. Acontece que, com as frustrações da adolescência e do início da vida adulta, aí eu me afastei, como se eu tivesse me afastado. Mas ele nunca se afastou de mim. Eu sempre fui aquele sujeito que sempre era salvo nos 45 do segundo. Não era eu, era ele. Tá entendendo? Porque quando eu comecei que eu fiz a bariátrica, eu conheci a Viviane, aí começou a pandemia. A gente já tá chegando já na cronologia. Aí começou a pandemia. Quando começou a pandemia, a Viviane é uma mulher muito religiosa. Então ela me apresentou a São Bento de uma maneira que eu nunca tinha sido apresentado. Que era um santo exorcizador, que valia a pena. Aí eu fui ver a história de São Bento. E eu vi que ele era um santo que, tipo assim, ele entrou em choque com a sociedade, não conseguiu lidar com aquilo e se isolou. E depois, quando ele amadureceu, foi que ele veio para fazer a obra dele. São os mosteiros de São Bento no mundo todo. Mas o que foi importante para mim foi porque ele me deu uma limpeza, certo? Era o Espírito Santo começando a entrar em mim. Aí quando ele entrou, em 2023, meu pai faleceu. E aí o luto tomou de conta pesado de mim. E aí eu não conseguia me arrepender, não conseguia me perdoar. Eu me arrependi, de verdade, quando eu casei com a Viviane, em agradecimento a Deus. Eu agradeci a Deus de não ter morrido na bariátrica. E agradeci a Deus de ele ter mandado a Viviane. Porque só pode ser Deus, tá entendendo? E eu costumo até dizer para ela, meu bem, se eu soubesse que era você, eu tinha estudado mais. Eu tinha passado no concurso público, porque eu sabia que era você, mas eu não sabia. Tá entendendo? Você sabe por que eu vou morar com a minha mãe? Não é porque eu não tinha dinheiro, não. É porque eu tinha medo de morar só. Eu tinha medo dos meus anjos e demônios. As vozes da cabeça, entendeu? E você é refém de você. Então, se você tem o poder de se autodestruir, morando só, aí é que você ia comer e beber, porque não é que a pessoa faça nada errado, não. Você pode simplesmente comer um pote de sorvete e comer 2 hambúrguer artesanal num sábado.
Você não aguenta comer o pote todo, come ali na hora e depois, lá no altas horas, você termina de comer ele. Então você imagina que é 2 artesanal e 1 litro de sorvete, porque o outro litro eu ia comer no altas horas. Tá entendendo? Clóvis, uma coisa importante que a gente costuma sempre debater é que o cérebro, ele tem dificuldade de obedecer apenas um comando teórico. O cérebro é muito bom quando você passa a treiná-lo por repetição. A rotina, ela é muito importante para que a gente possa ter uma nova conduta. Você vem aí, tem 48 anos de idade, você toma a decisão de ter uma mudança maior na sua vida com 38. Então, você está com quase uma década que está lutando por essa transformação. Isso é um processo ainda que está em processo de efetivação. Todo dia você tem que acordar e recomeçar. Eu costumo dizer que todo dia eu acordo para ir atrás do sucesso, né? Para manter o meu peso, manter minha saúde, sair de casa e voltar e não ter acidente. Então, tudo isso é um planejamento que eu faço desde a hora que eu vou para Santo Agostinho, ou quando eu vou para alguma escola, ou quando eu vou para algum evento. E hoje, como eu não tenho mais a questão do álcool, eu tenho muito orgulho de ser chamado para os eventos 5 horas da manhã. Tá entendendo? Domingo passado eu estava na Corrida do Autista. Aí domingo passado agora eu me encontrei num evento lá na simpósio de autismo. Então, eu queria ser esse profissional e com a obesidade eu não conseguia. Era a minha maior tristeza. Tá entendendo? Era chegar como eu chego hoje e os alunos estarem me vendo e nem percebem. Eles percebem o que eu falo e não percebem mais minha imagem. E hoje aconteceu, especificamente hoje, aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui na casa da minha mãe, que tá meu sobrinho de 1 ano e 2 meses, e eu caçando o que brincar com ele, eu fui terminar de fazer meus apoios na frente dele. Ele viu, se assustou. Aí eu falei com ele, brinquei com ele e fui embora. Quando eu chego em casa, minha mãe me liga. Tu não sabe o que o menino tá fazendo aqui. Apoio. Os apoios que tu fez, agora pronto mesmo. Imitando. Então, para você ver o feito da atividade física. Então, voltando aqui, de São Bento, eu tava bacana a questão de limpeza, né? Limpeza espiritual. Porém, eu me arrependi de comer e beber demais, tudo. E aí fiquei me sentindo pecador. Sei lá, alguma discórdia que a gente semeou quando estava imaturo e tudo, alguma besteira que a gente fez. E isso me gerou uma dor de culpa. E quando meu pai morreu, esse sentimento de não se perdoar ficou maior. Que eu queria ser o filho que eu não pensava que tinha sido para ele, nessa culpa. E aí o que aconteceu? Apareceu o vídeo de Santo Inácio Loyola. Santo Inácio Loyola era um cavaleiro espanhol que estava na batalha e Deus parou ele, pá, na canela dele. E ele ficou 1 mês e começou a transformação dele. Ele se transformou, se arrependeu, inclusive viveu na mesma época de São Francisco de Assis. Encontrou com São Francisco, São Francisco, para que tu faz aí? Tem um cara abastado. Ele disse, você não entendeu, cara? O que você não faz aí? E ele ainda estava em processo de transformação. Resumindo, ele se arrependeu e ficou se sentindo indigno, como eu. Aí eu me conectei. E aí no filme, tá no YouTube o filme de Santo Inácio Loyola, é fantástico. E aí no filme, Deus aparece para ele num lago, sentado como criança, olhando para ele assim. E ele olha e percebe que é Deus e faz assim, ô meu senhor, e todo com vergonha. Diz, por que você está com vergonha? Diz, não, porque eu sou indigno do seu perdão, eu fiz muito pecado. Ele disse, deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Tudo que tu fez, foi eu que deixei de fazer. Tu olhar o mundo com os teus olhos, para hoje, a partir de agora, tu olhar o mundo com os meus olhos. Te levanta e vai. E pronto. Eu vi isso, eu entendi que eu tinha que me perdoar, porque os meus erros não é porque eu era uma pessoa ruim, é porque Deus queria orientar a gente. A gente, não, deixa que eu sei fazer. Depois vai fazer. Aí eu fiz, voltei calejado de carregar os fardos e estou seguindo aí todo dia firme. Na sua história aqui, eu fui anotando aqui alguns pensadores, tem alguns que eu lembrei,
Tem um pensador chamado Søren Kierkegaard, que é um dinamarquês que, na verdade, chama-se Kierkegaard. Já ouviu falar dele? Já ouvi falar, mas não sei... Bom, Søren Kierkegaard, ele tem um livro chamado Desespero Humano. E fica a dica para você dar uma lida nele. Demais. E ele fala, o Søren Kierkegaard, ele diz que o sofrimento é necessário. E que nós, Clóvis, a partir do momento que nós sofremos, nós vamos mudando de dimensões. Né? Ele cita lá uma fase estética, mas a estética dele não é questão de padrão de beleza, não. A estética é quando a gente só olha para si, não consegue olhar para o outro. A gente vive em função de olhar para si. E aí, quando você sofre tanto até que você consegue olhar para os outros. E aí, depois você sofre tanto até que você consegue olhar para Deus. Ele é um pensador contemporâneo que ele fala de Deus. Mas o Deus dele ainda não é nesse Deus formal da religião, não, mas é um Deus ainda que ainda é aquela necessidade. Você vai chegar em Deus mesmo. Dê uma olhadinha nele depois. A sua história, inclusive, corrobora um pouco com a ideia dele. Søren Kierkegaard, o desespero humano. O sofrimento é necessário para que o homem possa encontrar, de fato, sua evolução. Se eu puder depois só letrar isso. Tá certo. Então, assim, você acha que tem a ver com você, esse pensamento? Demais, demais. Inclusive, eu escutei muito do meu pai e da minha mãe. Meu filho, se o que eu te ensinei tu não entendeu, não te preocupe, que o mundo vai te ensinar. Mas eles sempre diziam uma coisa, os dois: chora, que é pra tu não fazer eu chorar depois. É verdade, os pais falam isso mesmo. Ave Maria, eu tenho carteira assinada, pô. Não pela Santo Agostinho, eu assinei minha carteira em 96. Meu tio, Edivaldo Lira, tinha uma imobiliária, hoje ele é incorporador, e eu trabalhei com ele 3 anos, e depois que eu fui pro Rio, voltei e fui para Santo Agostinho e não saí mais. Outro filósofo que me veio à cabeça aqui é Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, que ele diz o seguinte: a vida é um pêndulo entre o tédio e o sofrimento. Em determinado momento da sua vida, ele parecia que você ou vivia o tédio ou o sofrimento. Arthur Schopenhauer é fantástico. Chegou o momento que a vida só era tédio ou sofrimento? Aí, você sabe, pronto, dentro dessa, pra gente aprofundar mais ainda, dentro dessa passagem que você tá falando, entre esse pêndulo, eu vi, e como se eu estivesse me olhando, e disse assim: é só isso? Como é? Vai ser só isso? Trabalhar e vir aqui, beber, sentado, e vai pra casa? Aí eu digo: não, tem que ter mais. Aí Deus, parece que é ele que manda. Aí mandou a informação que tinha a possibilidade de fazer a internação pré-operatória até estar apta para a cirurgia. E aí o resultado a gente já sabe. E aí o Nietzsche diz que você precisa conquistar a si mesmo. Você conquistou a si mesmo, moço? Tô tentando. Sadhguru diz que a gente tem que vencer a si mesmo todo dia. É a nossa missão diária. Não é fácil não, mas vale a pena. Comer é bom, mas ser magro é melhor. Eu voltei a sentir o prazer que eu senti quando uma vez eu e meu irmão compramos uma academia para botar em casa. E ali eu malhava e eu comecei a ver resultado nos meus ombros, só que foi como naquela fase que eu te falei, que eu voltei do Rio de Janeiro e eu perdi 60 quilos e você vai mutando. Você começa fazendo, você viu aqui a convidada que estava aqui, a pessoa vai fazendo 10, 20, 30, 40, 50. Na minha situação, o maior pedal que eu fiz foi um pedal de Semana Santa, que eu saí daqui de Teresina, eu, Fabiano, Marqueleno e Leonardo Leal, e a gente foi lá para Cajueiro, que é a fazenda da família deles, e a gente saiu de Teresina e foi para lá, deu 145 quilômetros. Foi o maior pedal que eu fiz na minha vida. E aí você vê o seu corpo passando por zonas de sofrimento. Tá entendendo? Ao ponto que você cansa tanto que você dorme, aí você acorda, aí você come, aí você descansa. Tá entendendo? O negócio é você não ter aquela pressão de ter que andar no seu máximo, porque isso acaba com a mente da gente. Pedalar é um ato de prazer, de esforço prazeroso. Não pode ser um esforço de atingir meta, de não sei o quê, porque aí você não tá no prazer, você tá trabalhando. Tá entendendo? Pela aquilo que eu já lhe conhecia e pela nossa conversa, eu aqui
coloquei 3 palavras que lhe identificam, que eu acho que elas são muito a sua identidade. Trabalho, amor e estudo. Exatamente. Trabalhou muito, buscou o amor incansavelmente e estuda hoje para... Exatamente. E eu aprendi uma questão para me resolver esse negócio de se formar tarde com um amigo meu, que ele é advogado. Não vou citar o nome, porque ele não autorizou. Ele disse o seguinte: Cláudio Manuel, não se preocupe quando você terminar o 10º período. Ao longo da vida, você vai estudar de novo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, porque são reavivamentos. O trabalho, o curso, ele é reavivado na sua vida, no seu dia a dia. Ora, por exemplo, eu estudei Direito e Administração. Eu não terminei Direito, estou doido para voltar, é porque agora eu não falo, eu vou fazer, entendeu? Então, eu vou só dizer que eu tenho vontade. Quando eu estiver fazendo, vai acontecer. Mas sabe aquela coisa que você passou em 99? E você tá com aquele negócio dentro? Eu já resolvi tantas questões. Os dentes, pô, eu perdi 8 dentes. Comendo e bebendo à vontade. Sem... Comia de 10 chocolates, 10 chicletes. Eu nunca me esqueço quando eu tinha 10, 12, 13 anos. Eu pegava Babalu, botava 10 na boca. Tudo ansiedade. Tudo derivado de um pouquinho de hiperatividade, um pouquinho de bipolaridade, entendeu? E tudo derivado do temperamento. Entendeu? O temperamento é que é uma coisa que baliza a nossa vida. Então, hoje, o psicólogo e o psiquiatra ajudam muito, principalmente nas questões do temperamento e do comportamento, que é o que o mercado quer da gente. É um comportamento adequado, entendeu? E hoje, como eu tenho minha companheira, meu amor, minha Viviane, eu tudo compartilho com ela, compartilho com o meu psiquiatra, com o meu psicólogo. Então, a vida está mais leve por isso, porque você não anda carregando fardos. Quando você vai citando, a gente vai pegando aqui algumas palavras como palavras-chave. Nesse momento agora você me fez aqui guardar outra palavra, excessos. Você por muito tempo foi um homem de excessos. Excesso de trabalho, trabalhava demais. E aí quando trabalhava demais, ia beber demais, ia comer demais, ia dormir de menos, excessos. Hoje você busca o equilíbrio, a serenidade. Desde quando eu tô, a partir do 2º ano de casamento com a Viviane, um amigo meu me pergunta, né? E aí, Cláudio, tá por onde? Como é que tá a tua vida hoje? Cara, minha vida, você já foi no aeroporto? Você vê que o aeroporto tem uma tela? Tem horário de todos os voos? Minha vida é desse jeito. E não é pesado, é leve. Todo dia eu acordo, ligo para minha líder na Santo Agostinho, ela me dá uma missão. Sou um homem de missões. Sempre fui. E a missão mais impossível foi essa de vencer, não vencer, mas controlar a obesidade. Que é uma doença sem cura. Ninguém se cura da obesidade. Se eu largar de mão, por exemplo, eu tava com uma maniazinha de fazer brigadeiro. Quando eu vi que ele tava me engordando 2 quilos, não porque ele tava me engordando, ele evita de tu perder. Porque a gente come um prato de comida, ele vai ser distribuído com energia e você vai comer. Mas quando você come o prato de comida e come o doce, aí ele gasta o doce na energia, que é o mais rápido, e fica a comida. E aí tu vai engordando, tá entendendo? Então o doce, ele atrapalha nisso. Clóvis, você fala outra coisa bacana aqui que eu quero expor um pouco mais. Eu sou um homem de missões, eu ligo para minha líder para saber o que eu preciso fazer. Isso. O que é essa consciência? Eu ligo para minha líder porque eu sou um homem de missões. Eu fui treinado pelos meus tios, né? Tio Edivaldo, trabalhei para ele, tia Yara. Então são pessoas que são líderes natos. Então desde criança, o tio Átila também, são líderes natos. Então eu sempre fui aquela história de eles darem o comando e eu fazer, tá entendendo? E eu sempre me dei muito bem com isso. Esse amor pela minha família me nutre, me renova, me potencializa, tá entendendo? Talvez eles me prepararam para eu estar hoje conseguindo tocar minha vida junto à Viviane, porque quando você sai da sua família para ir conviver com uma pessoa, é uma outra família. Então, é tipo assim, tá indo fazer caminho por 7 anos, eu comemoro cada dia, comemoro cada ano. Entendeu? É realmente mesmo assim. Talvez seja pela questão do temperamento muito imperativo meu,
Amo intensamente mesmo, como trabalho intensamente, tudo meu eu faço intensamente. Nós estamos... em 2026, você entrou na Universidade de Santo Agostinho... 15 de novembro de 99. 99. Então você está lá há 27 anos. É. Então, assim, em 27 anos, Clóvis Manuel, você acompanha a formação de várias gerações, ou seja, são quase 3 décadas. Rapaz, E acompanhando a formação de várias outro dia eu pessoas. estava escutando por lá, não tenho noção desse, mas parece que a Santo Agostinho botou mais de 35 mil pessoas no mercado. Desde aquela época. Se você for contando as turmas, é muita gente. Graças a Deus a gente encontra com essas pessoas no mercado, a gente encontra com essas pessoas no shopping, nas escolas, a gente vai fazer novas parcerias, os funcionários são de lá, então é muita maravilha trabalhar lá. Por isso que eu nunca tive vontade de sair, porque eu não preciso de muito para viver. Eu sou feliz com coisas que o dinheiro não compra. Mas hoje, você acabou de falou agora há pouco algo assim. Hoje as pessoas não olham para a minha aparência, estão olhando para o que eu estou falando. Né? Exato. E aí quando você encontra alguém que lá atrás talvez olhava para a aparência e hoje tem a oportunidade de lhe ver falando ou vai ver através de um podcast como esse. Eu aprendi uma coisa do Jim Carrey. Ele disse que depois que você faz um grande feito, todo mundo vai lhe olhar com a melhor versão dela. A melhor versão fica? A melhor versão da pessoa. Isso. Entendeu? A melhor versão. Ela, tipo assim, a pessoa antes... O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas que me tratavam com desprezo, com desdenho, depois do feito, tudo bem, você por aqui? E outros já, porque não conseguem. Tem os dois lados da moeda, então. Tem tudo. Faça tudo, menos evoluir. Numa cidade, num estado que é um dos piores do desenvolvimento do nosso Brasil. E se evoluir aqui, você tem que ser duro. Porque você vai... É igual manga. Vão jogar manga na manga rosa. Não vão jogar na fruta ruim. Vão jogar na manga boa. Entendeu? Mas você tem que saber lidar com isso. Por quê? Porque você tem que entender que se você é subjugado, você errou. Assuma seu erro. Chame para si. E diga para aquela pessoa, eu entendo, mas entenda, eu não sou mais aquele. Eu tento evoluir todo dia, peço perdão, que eu posso fazer aí. Página virada. Porque tem 2 tipos de arrependido, como Judas e como Pedro. E eu sou da turma de Pedro total. Eu choro, eu peço desculpa, ai meu Deus, não faço mais. E hoje eu fico atento. Porque antigamente eu fazia e prometia, quando eu errava, eu prometia, não faço mais, e eu não tinha essa preocupação. Esse hoje discernimento. Não, hoje não. Hoje é tudo porque eu tenho um porquê, né? Eu tô aqui já agoniado por causa do horário, porque eu tô preocupado com ela, porque a bateria descarregou. Mas isso não é uma coisa, isso é uma coisa que eu ficava desesperado antes. Hoje, nós já estamos no 7º ano, eu sei que ela confia. Tá entendendo? Mas na hora que eu chegar, eu vou carregar, eu digo, opa, tudo bem, opa, sabe, mas já tô dormindo. Tá entendendo? Mas eu preciso disso, eu preciso de uma pessoa que me escolheu e eu escolhi ela, e juntos a gente viver esse belo que a gente está vivendo, porque nos momentos bons e nos momentos difíceis é maravilhoso. Tá quantos quilos hoje? Tô com 96, 97. O maior peso foi quanto? 215. 215. Tá com 90 aí? 7. Bom, meus amigos, eu nesse podcast recebi o senhor Clóvis Manuel Freitas Lira Tágira e Melo, tá certo? 48 anos de idade, administrador, pós-graduando em Big Data, trabalha na Universidade de Santo Agostinho desde 1999, um entusiasta da educação desde sempre, né? Alguém que veio compartilhar um pouco da sua história, das suas superações, dos seus feitos, dos vícios, das virtudes, e deixar aqui um pouco das suas palavras no sentido de que todo mundo pode encontrar o seu caminho. Fazer o seu testemunho de ser humano, o seu testemunho de fé. Eu particularmente conheço o Clóvis, volto a repetir, dos processos educacionais de Teresina,
Para mim, algumas palavras sempre foram palavras-chave no relacionamento com o Clóvis, como educação, revisão, vestibular, preparação de jovens. Então, assim, nunca tive outras referências a não ser essa. Hoje o Clóvis está trazendo outras questões que ele entende que são importantes na vida dele e no momento de superação e que, inclusive, fazem parte para que a gente possa também aprender. E eu fico feliz de poder compartilhar. Ele já compartilhou isso em outros podcasts, mas sempre é um momento novo, um momento importante para que outras pessoas também possam ter acesso. E ele compartilhou aqui coisas importantes, né? Que esse podcast possa ser assistido por muitas pessoas, que possa ser compartilhado, que possa ser uma referência. Clóvis, parabéns pela sua história. Você é um rapaz muito novo, você só tem 48 anos de idade. E assim, alguém com 48 anos de idade, cara, tem tanta coisa pra fazer na vida. Você tem tanta história ainda. Eu tentei pra poder, sempre tentando ver o lado bom das coisas, eu vi assim. Você é um menino, velho. A vida, pra mim, principalmente depois que eu conheci a montanha, né? Ela é como a montanha. Você passa 50% subindo, aí você chega no ponto máximo de aprendizado, de potência, de tudo. E aí você tem que aceitar que os outros 50% é voltando para casa do pai. Mas aí você tem que decidir como você vai voltar, alegre ou chorando. Tem que voltar alegre, feliz, tá entendendo? E entender que tudo isso que você estava fazendo na subida, você vai utilizar na descida. Só uma coisa que eu li um dia desse. A gente não leva topada em montanha, só em pedra pequena. Com certeza. Montanha é paisagem. Rapaz, você é louco. A montanha não atrapalha a nossa vida. Não, ela é bênção total. É pra gente ver um dos sítios do pai. Pois é isso aí. Parabéns. Eu só tenho a Obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. Vamos assistir amanhã. Mas você tá aí, rapaz. Deixa eu cortar lá devagarzinho. Tá. Foi mal. Eu tô igual a menina do BBB. Rapaz, totalmente, cara. Não queria confessar, mas... Ou bota aí, se tu puder. Tá bem ali, ó. Porque ela tem... Eu digo pra ela que ela tem bipolaridade. Porque eu fui diagnosticado de bipolaridade, tá com 2 semanas. Olha, ele tem 2 livros, tá? Que eu lembro que eu gosto. É o Desespero Humano, Temor e Tremor. Cara. Aí eu gostar dele, viu? A forma dele acreditar em Deus é muito louca. Até a igreja tem medo. Porque é uma forma totalmente radical. Falar nisso, tu já ouviu falar do cara... Vocês já assistiram Nefários? Faros? Nefários. Não, assisti não. Tu assistiu já Nefários? Não. Mano. Assista no Prime Video. Nefários. É a principal representação do coisa ruim no ser humano, reconhecido pela igreja. Tipo assim, quando lançou Nefário, ele disse, isso aí é ele. Porque a turma fala negócio de demônio, chifre. Não. Demoniado é o cara que chega e come teu juízo. É uma amiga que te leva para pegar teu cartão e usar teu cartão e tu achar lindo, que ela é o máximo. Ele tem esse poder. Tanto é que nesse filme, ele é um psiquiatra que vai analisar ele só para dar o atestado que ele já tá no corredor da morte. Pois ele pega desse negocinho, faz o cara se sentir culpado da mulher dele ter abortado e morrido e tudo mais. E o cara vai, quase se mata. Porque a gente tem que estar preparado. Tira a foto aqui, Júlio. Tá cheio de gente assim. Não quer finalizar algo não, porque contou assim do nada. Ele fala tão... Então finaliza aí, porque cortou do nada, foi mal. Não sabia, né? Não, mas terminou, velho. Terminou mesmo? Terminou. Tá. Não, naquela hora terminou. Pronto. É só na hora de fazer o corte. Tá. Quer fazer chamada? É bom. Vai lá. Pode ir. Meus amigos, queria convidar-vos. Vai lá de novo. O podcast Elielson Santana quer convidar todos vocês para uma entrevista muito especial. Vamos falar de superação, virtudes e vício. Um momento muito especial com Clóvis Manuel. Ele vai contar a sua história de vida, um momento de superação, um momento de dor, um momento de amor, um momento de alegria, momentos de tristeza. Ele vai trazer pra gente a sua vida passado a limpo. Não é isso, Clóvis? Exatamente. Estamos aqui para Então faça o convite aí para os nossos queridos amigos para que eles possam acompanhar o que você vai trazer de bom. Por que as pessoas devem assistir o podcast que nós gravamos?
Primeiro, para poder nunca deixar de acreditar em si, que qualquer dificuldade que a gente tem, a gente pode superar, é só manter um plano, acreditar que você consegue e seguir em frente. É isso aí, gente. Então você que está atrás e que gosta de um bom conteúdo, que gosta de uma boa história, bem contada e realista, assiste nosso podcast com Clóvis Manuel.